Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos aqui reunidos e irmanados pela internet, por esse sentimento, por essa sede de fonte viva, por essa sede de evangelho, que é essa doutrina consoladora, esclarecedora, confortadora, que o Espiritismo nos proporciona. Eu sou a Carol Prestrello, sou uma das trabalhadoras voluntárias da União Espírita Caminho da Luz, a Uniluz, casa irmã do Núcleo Espírita Alta de Souza, que fica ali na Sais Souza, em Setúbal. E aqui deixo os meus votos de muita gratidão pelo convite e de muita paz e luz a todos os meus queridos irmãos que fazem o NES e ao público querido que nos assiste e que frequenta a casa. Nos foi proposto, para esse momento, conversarmos, refletirmos, questionarmos o tema o Evangelho na pandemia. Mas antes de adentrarmos a nossa conversa fraterna, a nossa reflexão, quero convidar a todos vocês a serenar os nossos corações, os nossos sentimentos, a elevar o pensamento em prece. Pai Celestial, Pai querido e amado, nós te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade de estarmos irmanados e reunidos, não apenas por essa corrente fluídica, pela tecnologia da internet, mas corações, sentimentos, pensamentos unidos numa mesma vibração, de buscar o esclarecimento, o caminho seguro para a evolução espiritual, para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos, de fato, irmãos e irmãs, buscando a transformação moral e buscando a regeneração. Obrigada, Pai, por esta oportunidade e obrigada, Senhor, pela vida, pela família, por tudo que esses irmãos e irmãs que nos assistem recebem de Ti, pela saúde, pelas dificuldades que nos educam e burilam, pelas alegrias. Abençoa todos nós, Senhor. Dai-nos força, perseverança, disciplina, a alegria de viver a vida e a jornada que Tu nos concedestes em mais esta reencarnação. Que possamos beber da fonte fecunda que é o Evangelho de Jesus, nosso irmão, nosso governador do orbe, e trazer para nossos corações, para as nossas casas interiores, para as nossas famílias, este banquete de amor e luz. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, quando fui convidada para conversar sobre esse tema, o Evangelho na pandemia, eu pensei bastante, eu meditei de, poxa, quando nós falamos de Evangelho, a gente às vezes, no piloto automático, a gente costuma repetir frases, passagens, de forma de decoreba, ou de muitos já termos lido uma passagem evangélica, ou de muitos já termos estudado aquela passagem evangélica no nosso Evangelho no Lar. E eu me peguei, talvez por intuição, talvez por afinidade com aquela passagem, refletindo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo Cristo Consolador, o item 5, o advento do Espírito de verdade. É preciso que nós, que nos dizemos cristãos e espíritas, lembremos de uns trechos bem específicos para que nos consolidemos, nos alicerçamos
nas maiores dificuldades que nós venhamos a enfrentar. E no item 5 nós temos o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. E eu vou dar uma paradinha na lida do item 5 para a gente refletir a sabedoria destas poucas frases do Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que nós, aqui reencarnados, entendendo a vida como essa oportunidade, essa reencarnação, essa bênção, não havíamos passado antes por uma pandemia mundial. Quando passamos, talvez nas reencarnações anteriores, nós não temos acesso a isso no nosso psique, estamos abençoados pelo véu do esquecimento. E toda a dificuldade do novo, do desconhecido, nos gera ansiedade, nos gera aflição, nos gera medo. Nos gera uma insegurança acerca do presente e do futuro próximo. Porém, o Espírito de verdade nos elucida que jamais devemos esquecer a primeira questão do Livro dos Espíritos, que Deus, a inteligência suprema do universo, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é a justiça, a misericórdia. Quando paramos para refletir a profundidade do significado dessas palavras, não como adjetivos, que muitas vezes no nosso dia a dia conversamos, fulano é bom. Como disse o Cristo, bom só o Pai. Quando paramos para entender a profundidade dessas palavras, começamos a solidificar a nossa âncora, porque o Pai é Pai para todos. Entendo que durante a pandemia, muitos de nós, em diversos momentos, em desespero da infância espiritual, em insegurança, da fé ainda menor que um grão de mostarda para mover as montanhas interiores e exteriores, nos apegamos muitas vezes a pensar que estávamos esquecidos por Deus. E meus irmãos, já está lá no Livro dos Espíritos, questão 115, Progressão dos Espíritos. Deus criou a todos simples e ignorantes. A todos. Para todos nós, que somos únicos e responsáveis e dotados de livre-arbítrio para trilhar a nossa jornada. Responsáveis pelo nosso sucesso, responsáveis pelo nosso atraso, responsáveis pela nossa dificuldade na caminhada, ou também por já sermos coautores da criação, colaborando com o Pai na grande obra do universo. É claro que a gente para pensar e diz, mas Carol, a gente está vivendo uma prova coletiva. Com certeza estamos. E na Revista Espírita, Kardec fala da pandemia da Ilha Maurício, né? E que a gente pode entender que esse contexto pandêmico atual não foi por acaso. No Evangelho,
O Evangelho que é a diretriz segura para todos os momentos da nossa vida. Nós temos a passagem do Cristo falando: meu reino não é deste mundo. E muitas vezes nós, que estamos tão atribulados com os problemas da vida material, esquecemos que somos seres espirituais, somos espíritos dotados da vida eterna para encarar, para vencer a nós mesmos. Nos apegamos a uma vida mais materialista, mais frívola, mais voltada para os problemas da matéria, do dinheiro, da carreira, dos problemas conjugais provocados pelo excesso do ego e a falta do amor. Com os problemas da intolerância, mais uma vez falta de amor, para com todos. Esquecemos que seres espirituais precisam, antes de mais nada, enquanto projeto de planejamento reencarnatório, enquanto projeto de vida a longo prazo, com a eternidade a encarar, que muito mais que as contas e boletos a pagar, nós temos as contas e as dívidas morais a encarar. Será que estávamos despertos, de fato, para estas informações? Ou será que estávamos apenas indo ao centro espírita, no piloto automático, indo lá no domingo no Alto de Souza, chegando, assistindo uma palestra maravilhosa, nos harmonizando, recebendo um passe e repetindo tudo de novo no domingo, quando já chegava em casa, ou na segunda-feira de manhã? A pandemia, a abençoada pandemia, nos fez tirar pouco mais de 6 meses aí de reflexão intensa. Da reflexão que a gente deveria fazer acerca da vida, da família, de quem somos, de onde viemos, para onde iremos, o que temos hoje em nós e o que queremos levar conosco ao voltarmos à pátria espiritual. Pensemos como se estivéssemos fazendo um supletivo. Eu gosto dessa comparação do supletivo, que a gente pega, faz um intensivão para poder passar no Enem. E o Enem da vida espiritual é agora, é a todo instante. Foi necessário que algo invisível que acometesse todos os países, todos os continentes do mundo, nos chamasse a atenção para esse intensivo a ótica da moral cristã, de amarmos mais, de amarmos como o Cristo nos deixou de legado no Evangelho. Gosto de pensar que estávamos cegos. Ainda estamos um pouco, entendendo que não podemos, alerta de generalização, né? Que nós não podemos passar uma régua igual para todos. Existem alguns irmãos que estão numa caminhada diferente da nossa. Progressão dos espíritos, progressão dos mundos. Não seria diferente no nosso planeta, no nosso orbe, ter essas nuances, essas diferenças também, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas que foi necessário para preparar-nos para a regeneração. A gente, os espíritas, a gente fala tanto, a gente cita as obras de Divaldo, nós citamos as obras de Bezerra de Menezes, a transição planetária está se aproximando, nós somos um orbe de provas e expiações. E o que de fato nós estamos fazendo, primeiro, para conosco, para com os nossos mais próximos, para com a nossa comunidade, com os nossos parentes, para com a nossa sociedade, para, de fato, obedecermos à lei perfeita de progresso, termos a conquista de nós mesmos,
para conquistarmos um lugarzinho no mundo regenerado. O escândalo nos chega muitas vezes para que nos modifiquemos e não pequemos mais. Durante a pandemia, nós observamos as pessoas mais solidárias, amando mais o próximo, se aproximando um pouquinho mais do Sermão do Monte. E eu gosto de lembrar que, é claro, a natureza não dá saltos. Não haverá milagres sem esforços. Ah, Carol, mas falar do Evangelho na pandemia é muito abrangente. Seu trabalho, nosso trabalho, o trabalho material, o trabalho que nos dá salário. Quantos de nós nos desesperamos porque tivemos contratos suspensos, porque tivemos demissões, porque ficamos com caixa do nosso comércio, da nossa loja, da nossa empresa zerado, porque muitos não eram comércios tidos como essenciais, ou muitos não estavam no mundo já virtual vendendo online. E está lá no Evangelho. Olhai os pássaros do céu. Nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como eles. Desculpa, nem Salomão, com o lírio, em toda a sua glória, o lírio do campo, vestiu-se como eles. Nós ainda nos pegamos pensando muito naquilo que perece e esquecemos do imperecível, do nosso salário, se a gente pudesse fazer essa alusão moral, das nossas conquistas, das nossas virtudes. E a pandemia nos faz refletir mais intensamente: quem sou eu? Quem somos nós? Aonde eu estou caminhando? Será que eu estou vivendo mais do mundo das ilusões? Será que eu estou vivendo o agora, pensando que o agora resume-se à vida da matéria? Será que eu estou trilhando os passos seguros deixados pelo Mestre Jesus? Ou será que eu sou espírita da boca para fora? Em outros momentos, com certeza, nos desesperamos, nos desorientamos, afundamos em transtornos mentais. Muito sério, um assunto muito sério. Passamos pelo Setembro Amarelo para falar de suicídio, para falar de doença mental, saúde mental, pela falta de contato com o próximo. E é claro, nem todos têm a resiliência igual, não podemos nos medir na mesma forma. E o Cristo disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Uma passagem que nos faz pensar que talvez esse distanciamento e esse isolamento social nos reforce o lembrete da fraternidade universal. Que o sentimento, que o carinho, que o respeito ultrapassa a barreira física do convívio, do abraço, do beijo, do cumprimento, de conviver um pouquinho mais afastado fisicamente, materialmente, mas aproximar mais ainda, estreitar mais ainda os laços amorosos, os laços de empatia, os laços de respeito, os laços da escuta ativa, de observar o outro sorrir com os olhos, de abraçar os outros com as palavras e com os fluidos emitidos em preces. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Nos ensina que o distanciamento e o isolamento social que muitas pessoas tanto sofreram, sentiram mais umas do que as outras, é meramente físico, para voltarmos a perceber que o amor ultrapassa todas as barreiras, principalmente a física. É claro, a pandemia
gerou toda uma mudança de rotina em nossas casas, em nossas vidas. E eu me lembro de Paulo nos ensinando: deixar morrer o homem velho para nascer o homem novo. O homem velho dos vícios, dos hábitos arraigados que precisavam ser transmutados, que precisavam evoluir. Podemos trazer para o nosso dia a dia, da higiene física material, com muita água e sabão, com muito álcool em gel, com muito álcool líquido a 70, de fazermos mais faxinas, às vezes, na nossa casa. No início, muita gente ficou, com esse foco na faxina, foco na higiene, e que bom que a gente percebe a limpeza exterior. E que bom que a gente também percebe, durante a pandemia, a necessidade da faxina mental, de nos auto-higienizarmos o campo mental através do espírito conectado, sintonizado, em vibração com o Pai. Eu e o Pai, disse o Cristo, somos uno, estamos em sintonia total. Será que nós, que nos dizemos espíritas, estamos em sintonia sempre que precisamos para a nossa higiene mental? E não falando apenas dos espíritas, pois seria injusto. Quantos cristãos assistem também aos canais espíritas buscando essa sede da fonte viva? Nós, durante a pandemia, buscamos mais formas de higienizar a nossa mente. Nós que somos a sociedade da era do imediatismo, das relações líquidas, do consumo imediato, da ansiedade, Paramos para rever técnicas, método, filosofia maravilhosas como a meditação, o mindfulness, as correntes de oração para as igrejas de denominações cristãs, os momentos de elevarmos a mente em prece, às vezes com a Ave Maria, que toca às 6 horas nas nossas vizinhanças. Essa faxina mental que nos provoca a orarmos não apenas egoisticamente por nós, ampliando um pouquinho por nossa família, mas orar por pessoas que não sabemos os nomes, que não sabemos os rostos, mas que paramos para reconhecer e valorizar e respeitar a todos, do zelador, maqueiro, ao médico especialista que estava trabalhando nas linhas de frente, os profissionais de saúde e a todos que estavam trabalhando nos serviços básicos. Uma faxina mental, uma higiene espiritual, uma sintonia com os benfeitores, com as faixas vibratórias do bem, que nos fizeram tirar um pouco desse nosso egocentrismo ainda tão envolvente em nós, para nos voltarmos para o amor. Estamos enfrentando a pandemia, meus irmãos, bem resumidamente, porque ainda não sabemos amar. E a pandemia nos instiga a entender o amor e todas as suas matizes, todas as suas características, todas as suas denominações, além do nome amor. Tão limitado o vocabulário, como diz, às vezes os espíritos superiores, para o vocabulário humano, para os nossos idiomas. Além de toda essa mudança de rotina, de toda essa faxina mental, física, de toda a compreensão de que o Pai nos garantirá tudo aquilo que nos é necessário materialmente, pois estamos vivendo a experiência na matéria,
e também espiritualmente através do auxílio que nós precisamos para o nosso crescimento, para o nosso resgate. Não estamos sós nunca. Sempre estamos acompanhados, sejam eles benfeitores, sejam eles irmãos e irmãs desencarnadas que estão na mesma faixa vibracional que a gente, se alimentando muitas vezes dos nossos pensamentos, dos nossos fluidos, mas que requerem de nós também muita compreensão, muita compaixão, muita piedade. Durante a pandemia, entender que a nossa vida tão automatizada, tão no piloto automático de repetir as coisas, repetir a segunda igual a terça, igual a quarta, igual a quinta, igual a sexta, menos o domingo, porque no domingo eu vou ao centro. Nos fez olhar para as pessoas que estavam mais próximas de nós. E se estamos reencarnados, se estamos em família, as pessoas mais urgentes para aprendermos a amar e perdoar é a nossa família. A mídia soltou diversas informações de que durante a pandemia houve muito mais casos de violência doméstica, de violência contra a mulher. Houve muito mais situação de divórcio, de rompimento, de relacionamento. Não apenas a morte provocada pelo vírus, o desencarne, a passagem para o plano espiritual, mas também nos deixamos, durante a pandemia, adoecer dos sentimentos adoecidos, de amor adoecido, da posse, da imposição, da dominação, do desrespeito. Não dialogamos mais tanto como deveríamos dialogar. Não paramos para ouvir, escutar atentamente o outro, perceber o outro na linguagem além das palavras, mas na conduta. O corpo fala, os sentimentos falam além da boca. Nós expressamos o que o nosso coração está cheio. Passagem de Paulo, evangélica. A boa nova nos ensina há mais de 2000 anos que é necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Romper esse ciclo que o nosso ego, que a nossa psique, que o nosso ego, que quer tudo para si instintivamente, possessivamente, orgulhosamente, egoisticamente, que não permite o outro ter direitos e deveres, de ter o livre-arbítrio para conduzir a sua jornada, e que acabamos maltratando por desamor. Muitas vezes, trancafiamos pessoas dentro de casa, dentro da pandemia, durante a pandemia. Ah, não, mas é o isolamento social. Mas sabe a história do peixinho dourado? E o trancafiamento a gente pode entender também da gente sufocar a pessoa dentro de casa, psicologicamente. O peixinho dourado, o menino que ganhou o peixinho dourado e estava apaixonado pelo peixinho dourado e fazia tudo com o peixinho dourado, até que um dia a mamãe mandou ele dormir, deixou o aquário do lado e ele, tão apaixonado, tão envolvido pelo peixinho dourado, pegou o peixinho dourado com a mão e foi dormir. E o peixinho morreu porque ficou fora da sua liberdade, que era a água. Muitas relações adoeceram drasticamente porque o convívio se tornou mais intenso durante a pandemia. Onde está quem são os meus irmãos, falados pelo Cristo para Maria e para Marcos no Evangelho? Onde está o honrai o vosso pai e vossa mãe, que está lá no Decálogo, que o Cristo disse que não vinha destruir a lei, mas complementar. Onde estão os laços amorosos, simpáticos, ou os laços amorosos espirituais nas relações, no dia a dia das relações, quando nós sufocamos,
o peixinho dourado que está ao nosso lado. Seja ele nossa mãe, nosso pai, nosso cônjuge, nosso filho. Quem ama, liberta. E é claro que no momento que é necessário, que a ciência e que a ciência espírita também reafirma essa necessidade do isolamento, né? A gente precisa se isolar fisicamente. Mas eu me lembro da passagem do cego de Betsaída, né? Que Jesus foi levado a ele, cuspiu-lhe os olhos e impôs-lhe as mãos e disse para ele não voltar para casa. Mas a gente fica sem entender como assim. Ele foi curado, ele voltou a ver, a enxergar através da mediunidade maravilhosa do Cristo, mas a gente também precisa entender que o não voltar para a aldeia é não voltar para aquela faixa vibracional, aquela sintonia, para aqueles pensamentos adoecidos, para aqueles comportamentos que levam o sufocamento, que levam à destruição de relacionamentos, de laços afetivos, que se transformam em laços adoecidos, né? A passagem, né, que está lá em Mateus, e o Cristo fala exatamente assim no versículo 26, né? Jesus o despediu para a sua casa, dizendo-lhe, vai para a tua casa, e se entrares na aldeia, não o digas a pessoa alguma. Ele diz para não se deixar envolver por aquela faixa vibracional, por aquele conteúdo midiático, por aquela sensação, por aquele instinto de desespero, entendendo que ele já tinha condições de ver, de enxergar, de compreender a vida de outra forma. Não era meramente a casa, a localidade física. Nós transformamos, não é a casa, não é o apartamento, não é o barraquinho, não é a mansão em prisão, mas a nossa mente com a nossa conduta em prisão. E será que nós estamos prontos para nos libertar desses grilhões que nós mesmos criamos e que a pandemia nos convida a romper através do mergulho do autoconhecimento e da reforma íntima, do autoacolhimento, do autoamor, para que a gente possa exercitar o primeiro pilar do mandamento maior, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Durante a pandemia, vimos disparados os cursos que buscavam a melhora dos relacionamentos, a melhora do amor, do auto-amor, do amor próprio, da autoestima, a melhora das relações educativas, de educação parental, de educação infantil. Vimos as pessoas numa corrida desesperada de ocupar o tempo como quem ocupava seu tempo com o trabalho que sustenta, né? O trabalho digno, honesto, que sustenta as famílias. Mas as pessoas esqueceram que a lei de trabalho ultrapassa, né, o ganho material, e é também o trabalho da reforma íntima. A pandemia, que intensificou essa necessidade da gente entender amor, da gente entender perdão, da gente melhorar as nossas relações com essas pessoas que nos deram a chance reencarnatória, com o nosso seio familiar, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com esses que nós somos os maiores devedores, né? E que também nos são devedores. Será que nós entendemos que o grande trabalho a ser feito é a reforma íntima? É deixar o homem velho para nascer o novo? Fizemos diversas promessas. Prometemos que assim que a pandemia acabasse, iríamos para a praia. Prometemos que assim que a pandemia acabasse, daríamos festas.
Prometemos que se a pandemia acabasse, nós doaríamos cestas básicas para o Alta de Souza. Prometemos que se a gente não pegasse o coronavírus, prometemos tanto. Barganhamos tanto com Deus, com os benfeitores, com Bezerra de Menezes, com Alta de Souza, com nosso querido irmão e benfeitor da Uniluz, o Batuíra. Barganhamos tanto. E esquecemos do princípio fundamental de que temos a lei de causa e efeito. Somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém irá ao meu Pai senão por mim. E não teremos a glória da perfeição sem passar pelas atribulações de espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações, passando pela transição planetária, entendendo ainda que somos crianças espirituais, entendendo que com Deus não se barganha. Não dá para negociar com Deus. Porque primeiro e antes de mais nada, Ele é a misericórdia. O amor cobre uma multidão de pecados. Um ato de amor nosso pode nos acapultar, né? Nem elevar, é acapultar a nossa condição espiritual. Sermos mais altruístas, sermos mais fraternos, entender as matizes de amor, do amor porneia, do amor ágape, do amor estorge, do amor filia, do amor frater, como ações necessárias, matizes necessárias à nossa conduta o tempo todo. É claro que nos deixamos contaminar muitas vezes e nos comportamos, né, como os vendilhões no pátio do templo, brigando, comercializando as nossas ideias políticas a respeito da conduta da pandemia, a respeito do futuro do país, dos povos, das nações. E aí vem o exemplo do Cristo que derruba tudo e diz que nada disso é o mais importante. O mais importante é o amor. Onde deixamos a nossa vontade de realmente entender a humanidade como a nossa fraternidade universal. Quando foi que nós paramos para comercializar vidas, números? Irmãos que estão desencarnando coletivamente através de uma prova, que é uma pandemia, que é um vírus que ainda está sendo estudado, entendido pelos cientistas. Quando foi que nós deixamos-nos secar os corações, nos tornar brutos e roxos, porque é só mais uma pessoa que morreu. Mas é só mais uma pessoa que morreu. Os números crescem, os números decrescem. Mas estabilizou, só tem X pessoas na UTI de Pernambuco esse ano. Quando foi que nós deixamos de lado o respeito e a empatia pela fraternidade universal? A gente não pode deixar vencer o mal, mas vencer o mal com o bem, como disse Paulo lá em Romanos. O sol envia a luz ao lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel, o azedume, a frieza, a indiferença,
do mal na intimidade do coração e nos nossos atos diários. Faço esse complemento às palavras de Emmanuel no livro Fonte Viva. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. A fonte, tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de tuas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. O lodo que somos nós, que somos espíritos ainda opacos, lodosos, viciados, ainda muito apegados às sensações e aos instintos, já tem potencial para fazer germinar os primeiros lírios de virtude, para fazer florescer as primeiras virtudes fecundas vindas da grande fonte que é o amor. A pandemia, meus irmãos, nos traz fertilizantes, provas, expiações coletivas e individuais a vencer para fazer germinar em nós o nosso melhor ser, a nossa melhor versão, um potencial de amar que o Cristo vê em cada um de nós. Tragamos o Cristo para dentro dos nossos lares, como membro da família mesmo, não apenas como estátuas, não apenas como imagens, não apenas como aquela foto que a gente publica no Instagram com um texto evangélico ou um texto do Emmanuel. Convidemos eles para conversar conosco, para resolver os nossos problemas, para nos aconselhar nos conflitos diários familiares, para nos orientar nas decisões a fazer, seja da profissão, seja da vida pessoal, para nos seguir sempre de exemplo de conduta, de perfeição, para nos inspirar a calar os ventos da tempestade que enfrentamos, limpando nosso campo mental, atormentado por medos que nós mesmos criamos por nossa pouca fé. Movimentemos as montanhas interiores para que saibamos colaborar, co-criar com a obra majestosa do universo, mão a mão, braço a braço, passo a passo, para o benefício de todos, sem distinção. A pandemia, a abençoada pandemia, que nos fez refletir o Evangelho de diversas interpretações, de diversas óticas, nos convida a entender que a boa nova é de fato a nossa boa forma de viver. A pandemia não acabou, porque, além de tudo, a maior pandemia que enfrentamos é combater o orgulho e o egoísmo dentro de nós. E com certeza, após a pandemia do coronavírus, a pandemia física, enfrentaremos outras grandes provas da humanidade, que significam, mais uma vez, que estamos rumo à perfeição, rumo à evolução. E não estamos sós. Vamos combater em nós aquilo que falta para combater
no mundo. É em mim, é no nosso interior que eu vou conseguir combater para lutar o bom combate de acolher e respeitar a humanidade. O Cristo não rejeitou a ninguém, não excluiu a ninguém. Amou os leprosos, amou as prostitutas, amou os publicanos, viu os samaritanos como exemplo, viu o potencial de amor em cada um de nós. Sigamos o Cristo, levemos a boa nova como código de conduta em nossos dias, em nossos corações, e enfrentaremos a maior das nossas pandemias e venceremos o bom combate. Muita paz a todos, muito obrigada pela oportunidade de conversarmos. Deixo aqui o meu abraço fraterno, o meu beijo a todos que fazem o Alta de Souza e a todos do público. E até a próxima. Muita paz.